Vou começar. Bom, então vamos falar aqui do vírus, né, que a gente estava falando. Então, começa falando o seguinte, né, aqui tem uma imagem, certo, dele. Então, aqui tem, né, como é a liberação do vírus HIV de uma célula infectada. O vírus parasita uma célula e usa os recursos dela para se reproduzir e origina outros vírus, certo? Durante esse processo, a célula parasitada pode ser destruída. Então, aqui tem uma imagem, né, obtida do microscópio eletrônico, certo? E também foi ampliada cerca de 2.500 vezes. Então, aqui tem o vírus, ó, e ele já infectou essa célula aqui, certo? E aí ele acaba que ele origina outros vírus, não vai ser só o vírus da AIDS, certo? Então, aqui, ó, a AIDS é uma doença que pode se manifestar após a infecção do indivíduo pelo vírus da imunodeficiência humana, conhecido como HIV, certo? E a sigla AIDS deriva do inglês, Acquired Immunodeficiency Syndrome, que em português quer dizer síndrome de imunodeficiência adquirida. Então, acaba que devido à imunidade estar baixa, né, ela tem essa síndrome, adquire essa síndrome, certo? Síndrome designa um grupo de sinais e sintomas que, uma vez considerado em conjunto, caracteriza uma condição. Então, está nessa condição, né? Essa condição de uma síndrome. Imunodeficiência é a falha do sistema imunitário do organismo contra micro-organismos invasores, como vírus, bactérias e protozoários. Então, a gente viu, né, que o sistema imunitário, o que ele faz, o sistema imunitário? Para que serve o sistema imunitário, que a gente aprendeu na aula passada? Para impedir bactérias. Exatamente. O microfone tá muito ruim, não tô entendendo nada. Aqui tá ótimo. Tá bugando de novo. E aqui tá tão bom, eu tô escutando bem direitinho vocês. Vocês estão me escutando com eco? Fica com eco, como se fosse com eco ao mesmo tempo. O meu também? Não, o da senhora é o único que não fica. Não acredito. Deixa eu ver aqui se eu... Então eu vou voltar aqui, certo? Eu vou parar. Eu vou só terminar aqui a parte da explicação, né, da imunodeficiência, a gente volta para o celular, certo? Então, como vocês falaram, né, o sistema imunitário, ele age nessa questão da defesa, né? Defender contra vírus, bactérias, protozoários. Então, é nosso sistema de defesa. Então, a imunodeficiência é a falha desse sistema. Então, ele não está funcionando bem, certo? Então, isso aí é o que significa a imunodeficiência. E adquirida significa que a AIDS não ocorre espontaneamente, mas por um fator externo, a infecção pelo HIV. Então, essa adquirida quer dizer que vai ter que ter um fator externo para adquirir, certo? É onde ocorre a infecção pelo HIV, certo? Aí tem aqui falando um pouco sobre o HIV. O HIV destrói um tipo específico de glóbulo branco. Nós vimos também que os glóbulos brancos, eles são responsáveis, né, por ir lá combater, eles fazem a fila lá, o conjunto, né, para combater aquele corpo estranho, né, no organismo, aquele invasor. Então, o HIV, ele vem e destrói esse glóbulo branco específico, responsável por comandar o sistema imunitário. Então, como eu falei, né, os glóbulos brancos, eles fazem filas, né, para destruir, e nesse caso o HIV vem o quê? Vem e destrói principalmente o glóbulo branco específico, que estava comandando o sistema imunitário. Então, é por isso que a pessoa, né, fica com a doença, porque esse HIV destrói a defesa, né, a defesa do organismo. Então, com isso, o indivíduo torna-se vulnerável a outras infecções e doenças oportunistas, assim chamadas por surgirem nos momentos em que o sistema imunitário do indivíduo está enfraquecido. Então, quem tem o vírus HIV, ele pode, né, viver por muito tempo, digamos, mas sempre ele vai estar com a imunidade muito baixa, né, porque vocês sabem que está comprometido o sistema imunitário dele. Então, ele está mais propício, né, a doenças oportunistas, as outras infecções.
Então, o indivíduo, né, o sistema dele imunitário, ele está enfraquecido, certo? Atualmente, em grande parte dos casos, a AIDS, quando tratada, pode ser considerada uma condição crônica. É o que eu falei, crônica. É uma condição que você vai viver cronicamente por muito tempo, né? Uma condição você ir tratando, né? Mas, como eu falei, está propício, né, a essas doenças oportunistas. Isso significa que uma pessoa infectada pelo HIV, se estiver em tratamento médico, pode viver com o vírus por um longo período sem apresentar sintomas, foi o que eu falei, né? No entanto, o tratamento traz uma série de efeitos colaterais. Mesmo com os avanços tecnológicos, a prevenção sempre é o melhor caminho. Então, tem que se prevenir, porque a pessoa pode fazer, conheço, né, pessoas que há muito tempo têm o vírus e vivem normalmente, né, mas tem os efeitos colaterais, mas é como não apresenta sintomas, né, os sintomas dessa doença, ela pode viver, certo? E aí ela foi. O AIDS se você tiver uma fonte de contato, né, pelo sangue, é adquirido, né, quando o sangue contaminado, né, você tem contato com a pessoa que tem um vírus, né, através do sangue dela. Por exemplo, teve casos, em relações sexuais, tem essa questão, a gente vai ver, e também a questão de, acho que vocês já ouviram falar, que tem casos que as pessoas furam, já aconteceu já em festas, então existe a questão, né, de ter o contato, furar uma pessoa com sangue e contaminar, e a pessoa pode vir se contaminar com a corrente sanguínea, né, do vírus. Então, a AIDS ela pode ser prevenida com o uso de preservativos, camisinha feminina ou a masculina, durante as relações sexuais, né. Outros cuidados que devem ser tomados são não compartilhar objetos cortantes e perfurantes, né, perfurocortantes. Como eu falei, uma agulha que a pessoa usa na pessoa que tem o vírus e usar na pessoa, né, que não tem o vírus, essa pessoa pode pegar. Como tesoura ou alicate de unha que não tenha sido esterilizado, você pode usar, mas se esterilizar, você pode usar se estiver esterilizado, né, sem os vírus e bactérias. E no caso da necessidade de uma transfusão sanguínea, informar-se sobre as condições do banco de sangue, certo? Então, as grávidas portadoras do HIV devem fazer pré-natal e ter tratamento adequado. Então, é diferenciado também o tratamento das portadoras de HIV. E como a transmissão também pode ocorrer pelo leite materno, o bebê não pode ser amamentado pela mãe, certo? Então, nesse caso, quando a mãe tem, ela pode passar para o bebê se ela amamentar, certo? Então, nesse caso, é suspenso a questão, né, do leite materno, certo? Alguma dúvida com relação a essa parte da AIDS? Ninguém falou, é por causa do microfone, eu vou já passar para o celular, certo? É porque quando a gente fala, não dá para entender. Pronto, eu vou passar para o celular. Um minutinho. Boa, na aula.